Olá, 17 de maio de 2024, Laércio Comar fazendo aquele resumo que foi notícia, na verdade o comentário, o meu ponto de vista, esse é o centésimo, sim, 100 vídeos postados no canal Laércio Comar, você já assistiu ou você compartilhou, comentou, eu agradeço de coração todo esse respaldo, a toda essa resposta que tem vindo, vocês têm contribuído com essas informações, tudo que eu tenho postado, normalmente o pessoal tem enviado para mim, não precisa muita pesquisa. E isso é uma grande honra poder estar fazendo esse material e receber essa audiência de vocês, com certeza de coração. Mas vamos falar de notícia, do que foi mercado. O noticiário todo está repleto apenas das situações do Rio Grande do Sul, então muito pouco fora, falando de consumo, falando de governo, falando de impostos, algo que possa afetar de uma forma mais significativa. O restante do Brasil continua com um comércio acelerado, informações de que existe venda, o emprego está alto, a renda continua alta, as indústrias de imóveis continuam com uma boa carteira de pedido e um crescimento bom em relação ao ano passado, e a inadimplência, ao menos dentro do grupo ali, também controlada. A situação do Rio Grande do Sul ainda é uma incógnita, ela ainda não foi vencida. É claro que toda a economia do Rio Grande do Sul é uma economia muito forte, tanto a parte industrial como agrícola, e foi afetada. Quando você tem uma inundação, no dia seguinte baixa, você lava, seca, é uma situação, mas ali são semanas embaixo d'água, não dá para ter a mínima ideia de como vai ser, como serão os impactos disso. Mas eu tenho certeza que, de uma forma ou de outra, acaba se vencendo com toda essa dificuldade, mas acaba se passando. De qualquer forma, nós temos aqui no nosso centésimo vídeo algumas informações que eu queria compartilhar. Quando a gente usa, e uma base da própria Demonitor é essa, você não ficar dependendo da impressão dos outros, você não ficar dependendo muito da opinião, mas sim de dados reais. Por isso que toda vez que você vai conversar, você vai ter gente confiante no mercado, gente reclamando, gente achando que está bom, gente achando que está péssimo, e isso são lados opostos, são opiniões opostas ou são visões opostas. E é isso que eu queria mostrar em algumas matérias para vocês como isso acontece. A Abicol fez um levantamento aqui, um panorama do setor cochoeiro, onde ele pesquisou vários empresários, fornecedores, fabricantes, sobre aquela impressão que ele tem sobre o mercado. Qual a perspectiva? Alguns dizendo aqui de crescimento forte, até 10, 30%, alguns de queda de 10 a 30%, e não estou questionando de forma alguma a matéria, tá? Importante que haja, vamos voltar até aqui, importante que haja esse tipo de pesquisa de percepção, e isso contribui, mas eu quero utilizar ela justamente para mostrar o quanto essa percepção ela oscila e é real, não é falha da pesquisa, ela é real. Eu dividi em gráfico de pizza porque fica mais fácil até da gente compreender. Então nós temos aqui 27% dos entrevistados, dos pesquisados, dizendo que ele espera que esse semestre haja uma redução de até 10% de faturamento. 20%, essa galera acha que vai reduzir de 10 a 30, então tá vermelho que a redução pode ser muito grande. O, Nesse verdinho claro, 12% acreditam que deve crescer até uns 10%, e num verdão escuro, 24% acredita que deva crescer de 10 a 30. Resumo da ópera: metade acredita que vai crescer, metade acredita que vai cair. Mais do que isso, olhem a diferença da percepção. Para esses 20%, pode cair até uns 30%. Para esses 24, deve crescer até 30%. Olha como muda, muda a percepção, muda o ponto de vista. Por isso que muitas vezes aquela conversa em roda de amigos, a conversa do Whats, dentro dos próprios grupos, nós temos opiniões bastante divergentes. Em feiras, você conversa com as pessoas divergentes. Por isso a importância de você ter números. Aí vou eu defendendo a AD, que ela traz isso real, é aquilo que caiu no RP hoje. Então não é uma percepção, é uma realidade, fica mais fácil para administrar. Mas essas informações, elas são sempre dessa forma. Elas sempre vão ter pontos de vista. Depende de como você está avaliando. Quer ver? Notícia do mercado em geral. Serviços está em alta. Também a Confederação Nacional do Comércio projetando que em 2024, é uma projeção, deve haver aumento de 2% no serviço e 2,4% no turismo. Por que eu trago isso? O serviço pesa demais na economia. Se a projeção é que 2% de crescimento é crescimento, nós estamos falando
em melhora. Então, 2024, todos os indicadores indicam que deve ser um ano positivo na economia. O outro lado que pesa bastante é o agro no Brasil. Aí a gente já não sabe por quê. Essa matéria aqui, este site está citando fonte do IBGE, esses dias até me questionaram, Lércio, mas você está usando uns sites estranhos às vezes, né? Não confiáveis. Veja, o site está citando o próprio IBGE, é a fonte de referência que nós temos. E se nós formos pegar essa mesma matéria, ela vai ser postada em todos aqueles sites que a gente está acostumado a ver. Só peguei esses para mostrar como o ponto de vista de uma pessoa que está publicando muda. Será verdade? Será mentira? Essa matéria, IBGE, safra de grão deve cair 5% esse ano. Opa, para a economia geral não é legal, nós dependemos, a safra de grãos faz com que a economia gire, pesa bastante na economia, vai cair esse ano, então isso não é legal. E se eu pegar essa matéria desse outro site, o mesmo IBGE, aponta maior produção de algodão, feijão, arroz e trigo na safra 2024. E aí, Laércio, como é que tá? Qual das duas é mentirosa? Qual das duas não é real? Depende do ponto de vista de quem está contando a história. Ah, mas como assim ponto de vista? Esses daí são números, Laércio. Aqui embaixo nessa matéria que diz maior produção, fala, representa ainda uma redução de 5% no total. A diferença está na chamada. Você chama dizendo que está caindo e é real, ou você chama dizendo que estes estão subindo e é real. Então, quando você vai olhar alguma matéria, recebe no seu celular, olha no WhatsApp, tudo você tem que questionar. É essa informação? É real? Ou é o ponto de vista de quem está me dando essa informação? Porque ela pode te direcionar errado. Nessa, direcionar. Sim, se você tiver um direcionamento de que o mercado está muito pior do que você imagina, você vai perder oportunidade comercial. E se ele estiver dizendo que está muito melhor do que é a realidade, você pode estar correndo risco investindo onde não tem. Depende do teu ponto de vista. É importante que você analise muito as matérias, não engula elas da forma que elas vêm para a gente mastigar. Inadimplência também depende do ponto de vista. Aí não, Lércio, espera aí. Como depender do ponto de vista? Inadimplência é algo real. Ou está com a conta atrasada ou não está. Não é isso? Mais ou menos. Por quê? Lembra que eu sempre bato na tecla, até semana passada eu falei sobre isso também, aquela notícia que vem sobre nível de endividamento do consumidor. O brasileiro está com um nível de endividamento, percentual de endividamento muito alto. E eu falo, essa informação é errada. Por que errada, na minha opinião, tá? Porque ela fala quanto de dívida você tem, mas ela leva a gente a entender que a pessoa está quebrada, que não tem mais como comprar porque ele já gastou demais. E não é isso. E as matérias, eu tenho postado isso. Isso significa utilização cada vez maior, desde 2018, cresceu isso pra caramba, a utilização de cartão de crédito. Então, se você usa cartão regularmente, ao invés de dinheiro, você usa cartão e paga ele em dia, para essa pesquisa você é um endividado. Mas quando ouve essa palavra endividado, parece que você está quebrado. Tem mais uma prova, saiu mais uma prova disso. Indústria do cartão tem quase 1 trilhão de volume transacionado no primeiro trimestre, aumentou de novo 11,4, vem dobrando direto essa quantidade de utilização de cartão de crédito. Lércio, mas tá aí, ó, o pessoal está usando muito cartão, usando muito limite. Presta atenção, aqui embaixo. Os pré-pagos apresentaram expansão de 28%. Estamos dizendo que cresceu 11% o mercado de cartão. O de pré-pago, a grana veio antes do cartão, 28%. Uma pessoa que colocou esse dinheiro no cartão e está utilizando, ela está com um problema financeiro? Não, não é. E só que daí, a hora que você ouve a notícia dizendo que ele está endividado, o que você faz? Não vou expandir meu negócio, não vou investir no negócio, porque é uma bolha e o mercado vai parar. Depende de como você olha os números, isso pode mudar bastante. E olha como afeta. Mesmo eu utilizando muito os números desses dados, e isso preocupa. Essa é uma informação que eu nunca tenho resposta. Inadimplência cresce e atinge quase 70 milhões dos consumidores. Por que me preocupa de uma forma diferente? Porque nós temos 200 milhões de brasileiros, 100 milhões é o recorde de pessoas empregadas com renda, 100 milhões. Nós temos 70 inadimplente, aí não é usa cartão não, aí é quem está com conta atrasada. Cara, 70% de quem tem renda, a conta é 40% de todo brasileiro, considerando o idoso, o bebê recém-nascido, o casal. Para cada 10 brasileiros, 4 tem uma conta atrasada que não foi paga. E isso reflete um problema gravíssimo,
E quando eu fui ver o número que eles complementam aqui, que é para cada negativado, essa é a conta do inadimplente, é o negativado, deve em média 4.392. Falei, caramba, 70 milhões devendo 4 mil cada um, nós temos um PIB. Essa informação está errada. Mas a calculadora ajudou, ninguém é de ferro. Multiplicando 68 milhões pelos 4 mil, nós temos 302 bilhões de reais que era para ter sido pago ou negativações, tá? Tá, 302 não chega a ser um PIB, né, Laércio? 302 bilhões. Se você for buscar essa matéria que fala massa salarial, nós tivemos em março 308 bilhões. Então, tudo que o brasileiro deve, hoje em atraso, é um mês de salário. Então, se eu for olhar 70 milhões de brasileiros, é muita gente com conta atrasada, 4 mil por pessoa é um absurdo. Se eu multiplicar os dois, 300 bilhões é o que se recebe por mês. Então, se o Brasil falasse, esse ano eu vou guardar o 13º para pagar a conta atrasada, nós não teríamos inadimplente nenhum no Brasil. Depende do ponto de vista que você olha. Lércio, mas 70% do brasileiro ganha até 2 salários mínimos. Sim, e metade desses inadimplentes devem até R$ 1.000. 30% deve até R$ 500. Esses inadimplentes estão muito ligados, a grande parte da grana ali é banco, tá? O grosso da grana é banco. Mas quando você fala em quantidade de pessoas, está ligado à conta de água e luz, que acaba ficando atrasada. Tem até algumas pessoas, vamos dizer assim, que tem quase que um hábito, se é que a gente pode dizer, de pagar sempre uma conta atrasada. E entra 13º, sai, entra dia, sai dia, e aquilo ali está ficando para trás. Então, depende muito dessa forma que você enxerga a informação. Ela pode te motivar ou te desmotivar. Ela pode te ajudar a tomar uma decisão, ela pode te atrapalhar. É, Aqui encerrando também a apresentação. Nós temos no finalzinho todos os sites dessas matérias que foram pesquisadas e no card do YouTube você também consegue acompanhar. Gente, muito obrigado por essas 100 audiências até aqui e estamos de volta semana que vem, se Deus quiser e há de querer. Até lá.